Fala pessoal, Silvio Ribeiro aqui e seja bem-vindo à Harmonia Essencial em nossa Análise 2, onde vamos estudar as ferramentas da harmonia que utilizei em minha música chamada Avenida 9 de Julio, no qual vamos conferir a música no vídeo a seguir. Vem comigo! Então, como você deve ter percebido, esta canção que acabei de executar, ela está na tonalidade de Ré menor. E assim como nós fizemos na análise 1, vamos também identificar aqui qual é o campo harmônico de Ré menor, a tonalidade que foi utilizada nesta canção. A diferença em relação à análise 1 é que a canção estava em uma tonalidade maior, em um contexto harmônico maior, onde comentei que nesse contexto harmônico existia um centro tonal, onde a música se desenvolve tendo a tendência de retornar para esse centro tonal. O mesmo ocorreu nesta canção, porém agora em tonalidade menor, onde este centro tonal, o nosso grau 1, é Ré menor com sétima, ou simplesmente o nosso centro tonal é Ré menor, a tonalidade de Ré menor. O desenvolvimento da música indo para os demais acordes, tendo os seus respectivos momentos, sendo estes momentos de tensão, de repouso, de média tensão, porém querendo retornar ou também tendo essa tendência de querer retornar para esse primeiro grau tônico, que neste caso é Ré menor. Um campo harmônico maior, ele é proveniente de uma escala maior estrutural. Então todos os acordes eles são provenientes dessa escala. Por exemplo, a escala de Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Todos os acordes que compõem a tonalidade de Dó são provenientes dessa escala estrutural. A escala de Dó maior, por exemplo. Num contexto harmônico menor, é um pouco diferente. Somente uma escala menor estrutural, ela não forma um campo harmônico menor. Isso pelo fato desse campo harmônico menor ele não gerar acordes dominantes. Não vamos entrar nesses detalhes, senão iremos prolongar muito a nossa videoaula. Mas você pode conferir nossos cursos que vou falar também no final. Sendo assim, para formar um contexto harmônico menor ou uma música em tonalidade menor, nós iremos utilizar 3 campos harmônicos menores, que no caso formarão o contexto harmônico menor. 3 campos harmônicos menores para formar uma tonalidade menor, que seria o campo harmônico menor, o campo harmônico menor harmônico e o campo harmônico menor melódico. Destes campos harmônicos existem alguns acordes que são principais ou que são mais utilizados dentro de uma tonalidade menor. E foi isso que eu fiz aqui em nossa lousa, resumindo essas possibilidades aí, entre aspas, né? Possibilidades de utilização desses acordes, desses campos harmônicos em uma tonalidade denominada menor. Então seguem os acordes em relação a Ré menor. Primeiro grau, Ré menor com sétima, e ele pode ter algumas outras alterações, como Ré menor com sétima maior, ou também Ré menor com sexta. Estes acordes tônicos são bem comuns em tonalidade menor.
O segundo grau ele é meio diminuto, no caso aqui Mi menor com sétima e quinta diminuta. Diferentemente de uma tonalidade maior, o acorde do segundo grau ele é meio diminuto e ele possui uma função subdominante neste contexto harmônico. Já em tonalidade maior, um acorde meio diminuto ele tem função de dominante. O terceiro grau, Fá com sétima maior, sendo um bemol 3 com sétima maior da tonalidade. Também pode aparecer com uma alteração de quinta aumentada, por exemplo, Fá com sétima maior e quinta aumentada. O quarto grau menor com sétima é o acorde Sol menor com sétima, podendo vir com uma alteração, sendo um acorde com sétima, ou Sol com sétima. O interessante desse acorde aqui é que ele não possui função dominante dentro do contexto harmônico menor. Um quarto grau com sétima, ele não possui uma função de dominante. É um acorde com estrutura dominante, porém não tem função dominante dentro desse contexto harmônico menor. O quinto grau menor com sétima, o acorde Lá menor com sétima, e proveniente do campo harmônico menor harmônico, ele pode ser interpretado também como um Lá com sétima dominante. Este sim seria o nosso acorde dominante autêntico, aquele que tem a função de retornar para o nosso primeiro grau tônico, em nossa música tonal. Um bemol 6 com sétima maior é o acorde Si bemol com sétima maior, e um bemol 7 com sétima, neste caso aqui um acorde Dó com sétima. Este acorde também não possuindo função de dominante dentro desse contexto harmônico de Ré menor. Porém, novamente proveniente do campo harmônico menor harmônico, nós temos o Dó sustenido diminuto, o sétimo grau da tonalidade. Este sim, também possuindo função dominante dentro do contexto harmônico. Ambos, Lá com sétima e Dó sustenido diminuto, são os nossos dominantes autênticos, vamos chamar assim, e também intercambiáveis, ou seja, podendo substituir um pelo outro. Então é isso, já demos uma pincelada sobre a tonalidade de Ré menor. Vamos para a nossa música e nossa análise funcional. Então a música está em Ré menor e de certa maneira é uma canção bem simples. Vamos lá. Começando pelo primeiro grau menor com sétima, Ré menor. O Lá menor com sétima é o nosso quinto grau menor com sétima. Este não possui função dominante. Na verdade, o quinto grau menor com sétima não possui ao certo uma função específica dentro de uma tonalidade menor, se é um acorde de função dominante, subdominante ou de função tônica. Posteriormente, fomos para o nosso quarto grau menor com sétima, o acorde Sol menor com sétima, e depois retornamos ao primeiro grau menor com sétima. Observe que houve uma passagem em relação ao primeiro grau e o bemol 7 com sétima. O acorde Ré menor é o nosso primeiro grau e o acorde Dó com sétima, o bemol 7. Este está um tom atrás do primeiro grau. Para fazer essa ligação, observe que eu utilizei aqui um dominante alterado, um sub-5-7 do bemol 7 com sétima. E o sub-5-7, como nós comentamos em nossa análise 1, nada mais é que um substituto do dominante original, vamos se dizer. Do dominante original, é claro, do Dó com sétima. O dominante original aí do Dó com sétima seria um acorde Sol com sétima. E o Ré bemol com sétima seria o seu substituto, que neste caso resolveu no bemol 7 com sétima da tonalidade, que, como comentei em nossa lousa, é um acorde que possui estrutura dominante, porém não possui função dominante dentro deste campo harmônico tonal, em relação a Ré menor. Posteriormente, voltamos para o nosso primeiro grau menor com sétima, acorde Ré menor com sétima. Novamente, o quinto grau menor com sétima, o Sol menor com sétima é o nosso quarto grau menor com sétima, e retornando novamente para o primeiro menor com sétima. Então, toda essa região foi utilizado simplesmente acordes diatônicos, aqueles que compõem a tonalidade de Ré menor. Agora, olha que interessante, utilizando algumas ferramentas que a harmonia nos dá. Após 3 compassos inteiros, eu retornei novamente ao meu primeiro grau tônico da tonalidade. Porém, para alcançar este primeiro grau, eu utilizei um segundo cadencial primário, ou seja, um Mi menor com sétima, um bemol 5, o segundo grau da tonalidade,
junto com o seu dominante, o quinto com sétima. Neste caso aqui, Lá com sétima, resolvendo no primeiro grau novamente. Então, um segundo cadencial primário indicado pelo colchete contínuo sobre as cifras, indicando o movimento do baixo quarta justa acima, e a seta contínua indicando resolução 5/7, neste caso indo para o meu primeiro grau menor com sétima. Porém, observe que entre o acorde de Lá com sétima e o Ré menor com sétima, ou seja, o meu dominante e o meu primeiro grau tônico, o acorde de resolução desse dominante, nós temos um sub-5/7 também do primeiro grau. Nós chamamos esse acorde de acorde interpolado, pois ele está entre esta resolução 5/7/1. E da mesma maneira que eu alcancei o Dó com sétima, o nosso bemol 7 da tonalidade, por seu respectivo sub-5/7, também, é claro, utilizei o sub-5/7 do Ré menor com sétima, que neste caso aqui é Mi bemol com sétima. Lembrando lá que todo sub-5/7 é aquele acorde dominante que está meio tom à frente do acorde de resolução. Então, neste caso aqui, para alcançar o acorde tônico, eu utilizei o segundo cadencial primário. Lembra lá também, o termo primário quer dizer que está indo para o nosso grau tônico. Então, segundo cadencial primário, o primeiro grau da tonalidade. E também utilizei um dominante substituto para alcançar este primeiro grau. Uma observação interessante é que, geralmente, em relação ao 5/7 e ao sub-5/7, o nosso sub-5/7, ou o substituto do 5/7, ele vem após o acorde 5/7, e não o inverso, ou seja, o sub-5/7 primeiro, depois o 5/7 e resolvendo no acorde que se deseja. Então, geralmente, vem o 5/7, depois o sub-5/7, retornando para o grau que se deseja, neste caso aqui o nosso primeiro grau. Posteriormente, observe que apareceu um acorde diminuto, Ré bemol diminuto, que é o sétimo grau diminuto em relação à tonalidade de Ré menor, caminhando para o bemol 7, o acorde Dó com sétima. Então, observe que no primeiro instante o Ré bemol com sétima alterado, ou seja, o nosso sub-5/7 foi um acorde dominante, setinha tracejada aqui, indicando resolução meio tom abaixo no acorde de resolução, neste caso Dó com sétima. Porém, agora eu utilizei um acorde diminuto, que ele é classificado como um diminuto de passagem descendente, porque está interligando o Ré menor e o Dó com sétima, já que esses estão em intervalos, ou os baixos desses acordes estão em um intervalo de um tom. O Ré bemol diminuto, ele ligou o baixo do Ré com o baixo do Dó, sendo então um diminuto de passagem descendente, porque está em sentido descendente, e neste caso ele não possui função dominante, ou seja, ele possui uma função simplesmente de cromatismo, ou uma função cromática. E chegamos aqui ao acorde Dó com sétima, o nosso bemol 7 da tonalidade. E observe que interessante neste trecho da música. Primeiro grau, Ré menor com sétima, o Ré bemol diminuto, desse semitom, o baixo dele, né? Mais semitom de Ré bemol para Dó, o baixo dos acordes, foi para o bemol 7 da tonalidade. Do Dó com sétima, fui para um acorde Si com sétima e quinta aumentada, ou seja, o baixo dele meio tom atrás também, que nada mais é que um sub-5/7 do bemol 6 da tonalidade, que é o Si bemol com sétima maior, e este sim, o acorde diatônico, e este aqui é o sub-5/7 desse bemol 6. Lembra lá, o sub-5/7 é aquele acorde dominante que está meio tom à frente do acorde de resolução. Si com sétima e quinta aumentada, Si bemol com sétima maior. Está meio tom à frente deste acorde de resolução. E olha que interessante, fomos para um Lá com sétima bemol 13, observe também do bemol 6 para o quinto grau com sétima, o Lá com sétima aqui, ele está com essa alteração de bemol 13, mas ele é normalmente o quinto grau da tonalidade, o quinto grau dominante, também o baixo descendo em meio tom. Esse Lá com sétima resolveu em Ré menor com sétima, o primeiro grau da tonalidade, ou sua resolução original mesmo. E novamente o Mi bemol com sétima, agora com uma alteração de 11ª aumentada, muito característica sobre acordes sub 5/7, resolvendo no primeiro grau menor com sétima,
o seu respectivo sub 5/7. Então o interessante é que desde o Ré menor com sétima, no compasso que eu acabei de indicar, foi para Ré bemol diminuto, baixou meio tom, foi para Dó com sétima, baixou meio tom o baixo, fui para Si com sétima e quinta aumentada, baixei mais meio tom o baixo. Resolveu no Si bemol com sétima maior, de novo o movimento do baixo semitom descendente, depois do Si bemol com sétima maior para o Lá com sétima, desci mais um semitom, e aí sim resolvi o quinto grau com sétima no primeiro grau menor com sétima, o primeiro grau tônico da tonalidade, tendo novamente o acorde interpolado aqui, o sub 5/7, desse primeiro grau tônico. Então a ideia mesmo foi o quê? Essa sequência descendentes do baixo, utilizando acordes diatônicos, utilizando acordes sub 5/7, os respectivos sub 5/7 destes acordes diatônicos a tonalidade Ré menor, e posteriormente resolvi novamente, querendo retornar para este centro tonal Ré menor com sétima. Então foi essa jogada, caminhar os baixos dos acordes descendentemente. Então olha que interessante, quando nós possuímos essas ferramentas, quando nós temos esse conhecimento harmônico, é claro, nós podemos utilizar em nossa composição, em nossas sofisticações harmônicas, reharmonizações, para que essa música, a sua música, fique com um charme diferente, com um brilho harmônico diferente do comum. E é claro, sempre utilizado com bom senso. Vale a pena ressaltar isso. Não quer dizer que a sua música você está utilizando diversos acordes ou diversas ferramentas diferentes, quer dizer que ela vai ficar boa. Então, sempre o bom senso é importante. Então, observe que tem o sinal de ritornello, onde a canção voltou ao começo. Posteriormente, para finalizar a canção, nós voltamos para o nosso primeiro grau menor com sétima, o quinto grau menor com sétima, o quarto grau menor com sétima, todos estes são acordes diatônicos da tonalidade de Ré menor. E para finalizar a música, uma ferramenta diferente aí que acabei utilizando foi um acorde empréstimo modal, este AEM, ou seja, acorde de empréstimo modal, que seria um bemol 2 com sétima maior da tonalidade, neste caso aqui um Mi bemol com sétima maior, mas o nosso ouvido estava esperando, é claro, retornar para o nosso primeiro grau menor com sétima. Então, fui para o quarto menor com sétima, utilizei este acorde de empréstimo modal, um Mi bemol com sétima maior, o bemol 2 da tonalidade, porém, em vez de resolver no primeiro menor com sétima, eu resolvi no primeiro com sétima maior. Eu fiz uma breve modulação, se assim pode ser chamado, porque foi uma modulação para finalizar a música e, de certa maneira, bem rápida. Mas, ao meu ver, ainda eu considero este movimento como sendo uma modulação onde eu termino a tonalidade em Ré maior. Eu fui para uma tonalidade homônima maior, terminando então em Ré com sétima maior, com nona e 11ª aumentada, mas simplesmente um acorde de Ré com sétima maior. Então olha que interessante, o meu ouvido, ou o nosso ouvido, já que a música inteira estava na tonalidade de Ré menor, neste trecho final, a música estava caminhando para a sua finalização, utilizando um acorde de empréstimo modal, esse bemol 2, esperando esse primeiro grau menor com sétima. No caso, utilizei aqui uma breve modulação, indo para um acorde de Ré com sétima maior, causando aí um certo efeito surpresa, onde a música termina com um ar um pouco mais para cima, mais alegre, já que estou utilizando um acorde maior, em vez desse primeiro grau menor com sétima, que gera um ar mais para baixo, mais triste, mais introspectivo. Mas é simplesmente uma ideia aí que você pode utilizar em suas reharmonizações e suas composições também. Uma breve observação, que geralmente os acordes de empréstimo modal são aqueles que nós tomamos emprestados de uma tonalidade homônima. E geralmente de uma tonalidade homônima menor ou maior no caso, né? Neste caso aqui nós estávamos em uma tonalidade de Ré menor, simplesmente então esses acordes de empréstimo modal são aqueles acordes que compõem a tonalidade de Ré maior. Se nós estivéssemos em uma tonalidade de Ré maior,
os acordes de empréstimo modal em relação a Ré maior seriam aqueles acordes que compõem a tonalidade de Ré menor, ou seja, o inverso, né? O Ré maior pegando emprestado do Ré menor e o Ré menor pegando emprestado do Ré maior. Neste caso aqui, o bemol 2, assim como um outro acorde de exceção, eles são considerados sim acordes de empréstimo modal, porém alguns consideram estes como sendo acordes de sexta napolitana. Nós podemos aí comentar em nosso blog posteriormente e você pode ficar mais por dentro sobre esse assunto. Então é isso, pessoal, chegamos ao final de nossa análise 2, e o que eu queria deixar bem claro é que realmente o assunto harmonia, ou o estudo da harmonia musical, harmonia funcional, ele abrange o seu vocabulário harmônico e lhe dá ferramentas essenciais para que você trabalhe ou possa compor de uma maneira mais fácil as suas próprias canções, suas reharmonizações e diversas outras coisas, como tirar músicas de ouvido, improviso, conhecimento de escalas em geral. Então são ferramentas realmente essenciais que irão abranger o seu horizonte musical. E é isso que o Harmonia Essencial traz. De uma maneira mais fácil e mais prática, nós reunimos todo esse conteúdo de uma maneira que fique fácil de se estudar. Através de nossos livros e videoaulas, que você pode conhecer aqui em nosso site www.harmoniaessencial.mus.br, onde trazemos o curso de harmonia em videoaulas, ou melhor, as videoaulas de cada tópico dos livros do Harmonia Essencial, que, como comentei, trago de uma maneira sequencial e que seja mais fácil do aluno assimilar, e também através dos nossos livros Harmonia Essencial, a Gramática da Música, que você pode conferir em nossa loja, na loja do Harmonia. São 11 livros com mais de 800 páginas, onde todos os livros estão para a interpretação de todos os instrumentos escritos na partitura e também com os áudios de cada exemplo dado nos materiais. Então está bem completo, bem sequencial e fácil de ser estudado. Você pode conferir em nossa loja cada tópico dos livros, onde explico o que será abordado e as vantagens de se estudar cada material. Lembrando que o intuito do Harmonia Essencial realmente foi dar ao aluno que se interessa pelo assunto uma sequência lógica, ou uma sequência mais fácil para se estudar o assunto, que hoje em dia, na era da internet, há muitas facilidades, porém também há muitas informações soltas, onde pode dificultar o ensino, já que você pega uma informação aqui, outra ali, outra cá, e não consegue formar um todo e acaba não aprendendo nada realmente. É isso que eu vejo com os meus alunos quando vêm para as aulas. Eu percebo que realmente foram informações picadas que não conseguiram absorver o conteúdo. Então é isso que trazemos no Harmonia Essencial, essa ideia sequencial para que fique mais fácil os seus estudos. É isso aí, não tenho dúvida que essa aula foi de grande valia para o seu conhecimento musical e até uma próxima. Vem comigo!